Aí. Colocar a câmera aqui. No slide, acho que fica melhor, né? Vamos fechar essa daqui, então. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o karatê. Trouxe um vídeo aqui para vocês, quando tiver em formato de PDF. Vocês vão entrar no PDF que eu vou compartilhar para vocês, tá? E vão aí. Estou fazendo o teste do áudio aqui. O PDF vai para vocês depois, junto com todos os outros PDFs. E no PDF eu vou ter aí alguns links para vocês assistirem, que são complementares. Geralmente eu deixo aí no centro de mídias também os links depois para vocês, tá? Então, para vocês assistirem, para complementar a aula. Então, vamos lá. O que significa karatê? Né? É o mesmo que mãos vazias. Kara corresponde a vazio, enquanto te significa mão. Então, mãos vazias. Vocês devem saber que o karatê é uma arte marcial japonesa, né? E não é à toa. A sua história está diretamente relacionada à impossibilidade de usar os outros recursos que não o próprio corpo durante um combate. Então, o karatê traz aí o significado de mãos vazias. É uma arte marcial japonesa e a gente vê nos combates que é uma arte que usa só as mãos, né? É uma arte que não utiliza só o próprio corpo. Ela não se utiliza de outros recursos, como em alguns combates que a gente vê em outras lutas, né? A gente vê que tem, às vezes, ferramentas que são utilizadas nas outras lutas. E aqui no karatê, a gente só tem o uso do próprio corpo, né? E vamos falar um pouquinho sobre a história do karatê. A história do karatê começou no século XVIII, na ilha de Okinawa, no Japão. Naquela região, o uso de armas havia sido proibido. Para responder a possíveis saques e assaltos, as pessoas passaram a buscar técnicas de autodefesa, em que usavam somente o próprio corpo. Então, aqui no Japão, né, na região, as armas tinham sido proibidas. Então, eles tiveram que fazer o quê? Se defender apenas com o corpo. Então, era a única possibilidade que eles tinham aí de defesa. E daí que surgiu, então, o karatê. Então, a impossibilidade de usar essas armas foi o principal motivo para que essa arte marcial recebesse o nome de karatê, que significa mãos vazias. Então, olha que quando a gente sabe o significado, né, a história, a gente vê o significado o significado de outra forma, né? Então, quando eu falei no início que karatê significa mãos vazias, então a gente viu agora que a gente consegue entender o grande significado de mãos vazias, porque eles tinham que se defender, porém não podiam usar armas, né? Então daí surgiu todo o karatê e tem aí esse significado, né, muito maior do que a gente viu a princípio.
né? Quando a gente começa a entender a história, a gente consegue entender os contextos e realmente trazer um significado para isso, né? Para a palavra, para a luta em si. Ao longo da história do karatê, diferentes mestres desenvolveram suas próprias técnicas de autodefesa. Assim, há inúmeros estilos da arte japonesa. Entre os principais estilos de karatê estão Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu e Wado-ryu. Ainda, eu acho que se fala assim, tá, gente? Se alguém fizer karatê na turma ou conhecer as palavras da maneira correta de serem faladas, né? Compartilha aí com a gente o jeito certo, tá? Ainda que haja diferentes técnicas, o karatê busca essencialmente a disciplina do corpo e da mente, com o aperfeiçoamento do caráter dos seus praticantes. Então, a gente sabe que as lutas, elas não trazem somente a técnica, né? A gente já falou até em outras aqui, que não existe só técnica nas lutas. Aqui, ele busca uma disciplina do corpo, uma disciplina da mente, né? Aí fala até de caráter, um aperfeiçoamento do caráter dos seus praticantes. Então, olha o quanto, né, que a gente vê a importância de uma luta, e a gente vê que muitos pais, às vezes, colocam as suas crianças, os filhos, né, em uma luta, porque eles querem mais disciplina da criança, não só do corpo, mas da mente também. Quer mais disciplina, quer mais foco. Aqui se fala até de caráter, né? Então, é uma luta que traz tudo isso para os seus praticantes. Não trabalhar só corpo, não trabalhar só técnica, não se voltar tanto para a parte biológica, para a parte fisiológica, né, da luta, mas sim dos seus efeitos mentais e de caráter na vida mesmo. Então, a gente vai vendo que realmente as coisas fazem muito sentido, não só a nível físico, mas o ser humano que é integral, o ser humano que é emocional, mental, espiritual, físico, olha quantas facetas, quanto esse contexto é complexo, né? E quanto uma luta ou alguma atividade física pode trazer pode preencher essa lacuna, né? Pode consertar essas lacunas, trazer alicerce para essas lacunas, quando essas lacunas estão ali meio pensa, meio, né? Vamos dizer, ela traz ali uma sustentação para a lacuna, né? Então, a luta está dentro dessa categoria aí que vai trazer essa sustentação, tá? No início do século XX, o karatê passou a ser uma arte marcial mais difundida. Por volta de 1920, houve incentivo para que ela fosse lecionada em universidades japonesas, o que ajudou na sua popularização. Então, surgiu no Japão, conforme ela foi se solidificando, né, tornando uma arte marcial, foi se difundindo, foi ficando mais conhecida. Então, teve um incentivo. No Japão, passou a fazer parte das universidades. Então, isso ajudou na popularização da luta. E daí, ela veio para o Brasil em 1956, quando o sensei Mitsuki Arada Shotokan, que provavelmente aqui está falando sobre um dos tipos de karatê, né? Instalou o primeiro dojo em São Paulo. Então, foi como o karatê chegou em 1956, quando nesse Shotokan, que foi o primeiro que teve em São Paulo, foi o primeiro no Brasil. Desde então, a arte marcial se desenvolveu rapidamente no país.
Atualmente, há mais de 250 mil praticantes de karatê registrados no Brasil. Olha, gente, um número alto, né? 250 mil praticantes de karatê registrados no Brasil. Então, é uma arte marcial que se desenvolveu muito rapidamente. E lembrando que é uma arte marcial que desenvolve físico, mental, emocional, espiritual, né? Fala de caráter, fala de equilíbrio mental, fala de equilíbrio físico. Então, é muito legal a gente estudar a história e entender melhor o contexto em que foram criadas as coisas, em que foram pensadas, né? Então, desenvolvimento do karatê como esporte. Tradicionalmente, o karatê não é uma arte marcial de combate. Seu desenvolvimento foi baseado no aprimoramento de técnicas de autodefesa. Então, a gente falou, se o karatê ele é uma técnica que foi criada para defesa de mãos vazias, na época que não podia se usar armas, ele foi criada como uma técnica de autodefesa, né? Então, aqui está reforçando como ele foi desenvolvido. No entanto, no fim do século XX, passou a ser mais difundido o seu caráter competitivo. Então, daí começam as competições. Há duas modalidades principais do karatê, chamadas kata e kumite. Elas são divididas da seguinte forma. Então, aqui eu tenho as duas aqui, né? O kata, como é dividida, como é cada uma, né? Uma que não há contato físico. 5 juízes atribuem pontos ao karateca de acordo com seu desempenho, com base na execução correta e na velocidade dos movimentos. Então, aí entra a técnica de movimento. Há também as apresentações em trios, em que deve ser observada a sincronia entre os membros da equipe. A competição dessa modalidade lembra o que acontece na ginástica artística, é isso que eu ia falar, né? É um tipo de ginástica, um tipo de apresentação. Bem legal, inclusive, né? Onde fica mais. Os juízes atribuem a nota mais pela técnica do movimento, né? Pela execução correta do movimento. Em contrapartida, o comitê aí é o combate propriamente dito. Quando a gente lembra de karatê, a gente lembra mais dessa modalidade de luta mesmo, né? Dura de 2 a 5 minutos e os pontos são atribuídos aos golpes desferidos, variando inclusive o valor da pontuação, dependendo da área do corpo do adversário que foi atingida. Os combates de comitê levaram à criação de regras para que os golpes de karatê não causem ferimentos graves entre seus praticantes. Então, gente, a gente sabe que todas as regras que são criadas, eu falo isso inclusive nas aulas e quando a gente está praticando algum esporte, às vezes eu crio alguma regra ali, né, na aula, pensando já em algum ferimento que pode ser causado, porque o que a gente tem, né, é uma antecipação, essas regras são antecipação para evitar alguns ferimentos aí. Então, a criação de regras e o desenvolvimento do karatê como esporte levaram à sua inclusão no programa dos Jogos Olímpicos. Então, a gente, quando a modalidade se solidifica, já fica com mais regras, né? Ela já vai tomando uma forma, ela já tem mais chance de ser incluída no programa de Jogos Olímpicos, que foi o que aconteceu, que nós vamos ver aqui. Entrada do karatê nas Olimpíadas. Então, em 1999, o Comitê Olímpico Internacional reconheceu a Federação Internacional de Karatê como entidade responsável por gerir o esporte em todo o mundo. Então, em 99, aí tem o nosso Comitê Internacional, tá? De Karatê, e ficou responsável, então, internacionalmente.
Esse foi um passo muito importante para o karatê, porque para poder ser disputado aí nos Jogos Olímpicos, né? A estrela do karatê no programa olímpico acontece em 2020, na Olimpíada de Tóquio. O Japão indicou a intenção de incluir o esporte nos Jogos, que foi aceita pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, lógico, né, gente? Se foi a Olimpíada em Tóquio, no Japão, eles aproveitaram para apresentar para o mundo o que já estava difundido, o que já estava solidificado, que o mundo já conhecia, mas então foi uma proposta de inclusão do esporte nos Jogos em 2020, nas Olimpíadas, e foi aceita pelo comitê. Então, a disputa do karatê é dividida entre o comitê, luta tradicional, e kata, em que os atletas simulam um combate sem contato físico. Então, foi dividida dessa forma em Tóquio. No comitê, as lutas das mulheres têm duração de 2 minutos, enquanto a dos homens, 3 minutos. Então, a gente vê a diferença, então, entre das meninas, das mulheres e dos homens. A das mulheres, então, 1 minuto a menos, 2, e dos homens, 3. A modalidade terá 6 categorias nos Jogos de Tóquio, sendo 3 masculinas até 67 quilos, até 75 e acima de 75. E as 3 femininas até 55, até 61 e acima de 61. Então, a gente sabe que as categorias são divididas aí por quilo, né? Já no kata, os atletas se apresentam individualmente para os juízes, fazendo as performances para receber as notas. Lembra que a gente falou que aí parece uma ginástica, né? Uma apresentação. Então, essa categoria, né, masculina e feminina, é mais de apresentação. Como há 2 bronzes por divisão de peso, o karatê dos Jogos Olímpicos de Tóquio distribui um total de 32 medalhas. Então, a gente vai vendo aí que interessante como que foi a introdução deles na Olimpíada, né? E a organização. Karatê fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Por enquanto, a participação deve ser a única participação do karatê nas Olimpíadas. Nos Jogos de Paris, em 2024, a arte marcial não deverá estar no programa olímpico. Então, uma pena, né, que eles aceitaram em Tóquio, porém, aí a gente não vê em 2024 no programa olímpico. No início de 2019, o Comitê Local dos Jogos de Paris não incluiu o karatê entre os 4 esportes adicionais. Então, foi skate, surf, escalada esportiva que foram mantidos. Assim, a arte de mãos vazias deve esperar mais tempo para sua segunda participação nas Olimpíadas. Então, isso é bem... a gente está hoje em 2022, né? Então, a gente já vê aí esse movimento que não incluiu o karatê, né? Pois alguns esportes adicionais, a gente viu o skate, o surf e a escalada esportiva, inclusive o skate e o surf aí muito bem representado pelos nossos brasileiros, né? Regras. As regras do karatê, como já dissemos, na disputa do karatê, como prática esportiva, né? A kata e o comitê. Então, vamos ver aqui. O comitê, que é a modalidade, coloca 2 atletas em combate, né? É somar mais pontos que o adversário. A luta só é encerrada antes do fim do tempo regulamentado, caso um atleta abra 8 pontos de vantagem. Tatame no karatê. Os combates do comitê acontecem em um tatame quadrangular, em que cada lado tem 8 metros de largura. Duração da luta, então 3 minutos nos masculinos e 2 minutos nas femininas e juvenis também, tá? Então, essas são as regras daquele karatê que é combate, comitê, né? É o de 2 pessoas aí, que são adversários, né? Então, essas são as regras do comitê.
Como funcionam as lutas no karatê? Inicialmente, os atletas devem fazer uma saudação entre eles, além de saudar o árbitro. Então, vocês já devem ter visto, né? Todas as lutas geralmente têm uma saudação inicial que é feita, né? A luta é iniciada pelo comando do árbitro, quando ele fala Hajime. A marcação de pontos deve ser feita com golpes limpos, potentes e de qualidade técnica. Assim como no judô, as pontuações são divididas entre uku, wazar e ippon. 1 ponto, 2 pontos, um ponto corresponde ao soco na área do abdômen, do peito, do rosto ou costas. 2 pontos equivale a um chute nas áreas das costas, abdômen, peito ou chute nas laterais do tronco. E 3 pontos, ao contrário do judô, não encerra a luta, né? Corresponde a um chute na cabeça ou nas laterais do pescoço ou uma queda seguida de um ataque tecnicamente correto. É importante ressaltar que a pontuação pelo soco no rosto é dado pela técnica e não pela força. Não é permitido machucar o adversário. A gente falou já das regras, que as regras são elaboradas para proteger aí, né, o físico, a integridade física, não é para machucar. Então, se aqui, como que eu posso pontuar com um soco no rosto? Então, existe uma técnica que não vai ter força e não vai machucar a pessoa adversária que está lutando. Mas foi feita com técnica, a pessoa leva ponto, né? O que fez a técnica correta e não machuca o adversário. Então, se um atleta abrir 8 pontos de vantagem, então a luta é encerrada antes do tempo ser esgotado, né? Então, se eu dou alguns golpes aí e completar os 8 pontos antes dos 2 minutos para a mulher e 3 para homem, então a luta é esgotado o tempo, encerrada, né? Depois de uma técnica ser aplicada, o árbitro central deve paralisar a luta e o cronômetro. Logo em seguida, deve observar a reação dos 4 juízes posicionados no canto do tatame com bandeiras vermelhas e azuis, né? Então, porque uma pessoa não consegue ver tudo, né? Então, eu tenho aí o central, o árbitro central, e tenho os juízes em cada canto do tatame. Se 2 ou mais juízes concordarem, será assinalada a pontuação para a karateca. Se um competidor pontua com mais de uma técnica consecutiva antes do árbitro paralisar a luta, será considerada a técnica válida de maior valor, independentemente da sequência das técnicas. Então, a gente vê aí como que é feita a luta efetivamente de combate, né? Por exemplo, se um chute é dado após um golpe de punho, será pontuado o chute, já que este vale mais. Então, penalidades e punições no karatê. De acordo com as regras de lutas do karatê, é proibido técnicas que façam contato excessivo, tendo em vista a área pontuável atacada e técnicas que façam contato com a garganta. A gente já falou das regras, elas são criadas para que não machuque ninguém, né? Então, a técnica aqui técnica que faça esse contato excessivo, né? Que faça contato com a garganta, é proibida. Ataques aos braços ou pernas, virilhas, articulações do peito e do pé. Ataques à face com técnicas de mão aberta. Técnicas de projeção perigosa. Sair da área de competição quando a saída não for causada pelo oponente. Colocar-se em perigo por comportamento indulgente, no qual se expõe a ser lesionado pelo oponente. Falha das medidas adequadas para a autoproteção. Evitar o combate como forma de impedir que o oponente tenha oportunidade de pontuar,
né? Então, aquele que fica só fazendo, que passe o tempo, né? Não tentar entrar em combate, passividade, não pode ser dado nos últimos 15 segundos da luta. Clinchar, agarrar, empurrar, ficar perto do peito, sem tentar uma técnica válida ou queda. Agarrar o oponente com ambas as mãos, por qualquer razão que não seja uma queda, agarrando a perna do oponente durante o chute. Agarrar o braço ou karatê com uma mão sem imediatamente tentar pontuar com uma técnica válida ou queda. Então, a gente vê aqui algumas punições, algumas penalidades que foram criadas, então, com a intenção de preservar quem está quem está aí lutando, né? Ainda tem aqui algumas. Agarrar o oponente com ambas as mãos por qualquer razão, que não seja uma queda. Agarrando a perna do oponente durante o chute. Agarrar o braço com uma mão sem imediatamente tentar pontuar com uma técnica válida ou queda. Executar técnicas que, por sua natureza, não possam ser controladas. Simular ataques com a cabeça, joelhos ou cotovelos. Falar ou provocar o oponente, não obedecer às ordens do árbitro ou ainda usar de comportamento descortês com os oficiais ou incorrer em outras faltas de etiqueta. Então, há 3 níveis de advertências, tá? Que servem para que o competidor saiba que violou as regras da competição. Mas sem a imposição imediata de uma penalidade. Há 2 tipos de penalidades que desclassifica do combate e de todo o torneio. Então, vocês viram que existem aí penalidades, existem punições mais simples e elas vão aí evoluindo, então, para uma desclassificação do combate, do torneio. Enquanto umas são só uma advertência, vamos dizer assim, outras vão desclassificar totalmente, né? Então, aqui a gente vê uma foto, né? As regras do karatê. Aqui essa modalidade kata. Então, eles estão fazendo como se fosse uma apresentação ali. Fazendo os movimentos do karatê, mas porém não tem oponente, não tem adversário. Aqui é outra modalidade também do karatê, que inclusive muito interessante, né? Aqui são só os movimentos, a técnica do movimento. Então, não há competições mistas nesse caso. Então, cada equipe é exclusivamente masculina ou feminina. Assim é o kata, tá? Ao avaliar o desempenho de um competidor ou equipe, os juízes avaliarão tanto a performance técnica quanto a atlética. Nas apresentações, os karatecas precisam mostrar técnica, velocidade nos movimentos e controle dos golpes. Em competições por equipes, a sincronia entre os competidores também é avaliada. Então, gente, é como se fosse uma dança mesmo, né? Tem que ser sincronizada entre eles para ser avaliada. Então, tem que ser muito bem executada também, tem que ter a técnica, velocidade e controle dos golpes. Na pontuação são eliminadas as 2 notas mais altas e as 2 mais baixas, respectivamente para desempenho técnico e desempenho atlético. E em seguida é calculada a pontuação total. Então, 70% para o técnico e 30% para o atlético. Então, o desempenho técnico e atlético vai receber as notas aí. A nota 5 representa a pontuação mais baixa possível para um kata permitido, enquanto 10 representa o desempenho perfeito. A performance é avaliada desde a saudação no início até a saudação final. Então, vocês veem quanto interessante aí que é também o kata, que é essa apresentação de karatê, né? Quem não gosta aí de oponente, de adversário, tem a opção de fazer o kata. Aqui, quando que um atleta perde ponto, né?
quando perde o equilíbrio, quando realiza um movimento incorreto, movimento não sincronizado, quando deixa a faixa frouxa, né? Ou perda de tempo, com uma saudação, uma pausa muito prolongada. Então, são as mesmas coisas que eu falei ali, que, né, que são que é avaliado, é o que perde ponto. E tem a desclassificação. Pode ser desclassificado quando realiza um kata errado ou anuncia errado. Faz uma pausa muito perceptível ou para a performance, né? Porque é uma sequência, tem que ter um ritmo. Então, se parar ou fizer uma pausa, então ali foi desclassificado. Não saudar no início ou no final da performance também é desclassificado. Interferir na função dos juízes também. Deixar a faixa cair durante a performance. Exceder, eu falei lá que a faixa não pode estar frouxa, né? Se ela cair, é desclassificado. Exceder o limite do tempo total de 5 minutos. Afrouxamento da faixa ao ponto de ficar solta no quadril e não seguir as instruções do juiz ou alguma má conduta. Então, a gente vê aqui que as regras, eu falei do caráter, do equilíbrio mental, do equilíbrio físico. Então, a gente vê que as regras, né, assim como na vida da gente, a gente tem que seguir regras, a gente tem que ter uma boa conduta, né, uma boa condução, não burlar as instruções e as regras. Assim é no karatê, assim é na vida. Então a luta vai trazer isso muito para a gente, né? Essa disciplina, essa conduta, uma boa conduta, respeitar as regras também, né? Então aqui eu trouxe técnicas e golpes do karatê, tá? Que são baseadas em ataque ou defesa, usando diferentes partes do corpo. Então, pés, punhos, cotovelos, joelhos. Então, aqui eu trouxe para vocês os nomes, tá? E o que seria, né? O que seria Seiken, Chuan, Zuki, soco no estômago. Então, cada nomenclatura e o que seria, então, o golpe aqui, vamos dizer, numa tradução, né? Se é que existe uma tradução aqui. Então, seria essa lista aqui, eu nem vou falar, vou deixar disponível para vocês no PDF, para vocês lerem com mais atenção. Não vou ficar falando para não ficar muito cansativa a aula de vocês. E depois no PDF vocês vão ler e vão ver os movimentos aqui que tem, né? Cotovelada, gancho, ataque, né? São vários movimentos, são vários golpes, né? Que a gente fala. Então, aqui, no primeiro momento, aqui, eu tenho os ataques na primeira página. Depois vocês vão avançar aí na apresentação de vocês. A gente tem as técnicas e golpes aqui, a defesa também. Então, tem movimentos aqui. E tem os ataques com os pés também, né? Que são mais os chutes, né? Então, frontal, lateral, de fora para dentro, giratório, são vários também. Depois que vocês lerem aí, né? A gente vai os ataques, os tipos de ataques, de defesa. Então, temos os equipamentos aqui. O que é usado no karatê, né? A gente vê o kimono, que recebe o nome de karatê-gi. Ele deve ser branco, sem listras, faixas ou bordados pessoais. Além deles, são obrigatórios alguns equipamentos. Então, temos as luvas. A luva tem que ser aprovada pela Federação Internacional de Karatê. Por quê, gente? Porque a luva pode dar variação. Se cada um for lutar com uma luva, ou um competidor usando, né,
qualquer luva, então pode dar diferença aí na competição. Então, tudo sempre tem que seguir o padrão. Protetor bucal, para não machucar a boca, né? Protetor corporal, de seios para as atletas femininas, né? As mulheres. O protetor de canela e o de pé, todos aprovados, tá? Então, o protetor genital não é obrigatório, né? Que às vezes, em algumas lutas, são obrigatórios. Além disso, o uso de ataduras, bandagens ou suportes devido a lesões devem ser aprovados pelo árbitro, após o médico oficial ser ouvido. Então, vocês vão ver aí no PDF de vocês os movimentos, e aqui eu trouxe para vocês os equipamentos, né? Para saber um pouco do básico aí para vocês. E as faixas, né, do karatê? Então, temos a faixa branca, que é a primeira, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa ou violeta, marrom e preta. Então, essa é a escalada das faixas que vão sinalizar para a gente os diferentes níveis de desenvolvimento de um atleta na arte marcial. Então, quando a gente vê que é branco, né, eles põem aí o branco como ingenuidade, como o início, como iniciante. A faixa mais avançada e última, a gente vê que chega no preto, que é a união de todas as outras cores, né? Então, esse é o contexto do significado das faixas do karatê. Então, para chegar até a faixa preta, um karateca precisa de muito treinamento e dedicação às técnicas da arte das mãos vazias. Você pode até não ter a técnica suficiente para almejar ser faixa preta, mas agora já sabe tudo sobre karatê. Então, é importante a gente saber, né, em que contexto foi criado, que eu achei legal. Acho legal todo mundo saber, né, a arte das mãos vazias. Por que a arte das mãos vazias? Pode ser uma pergunta aí, né, para vocês. Porque foi criado numa época em que eram proibidas as armas e eles precisavam de se defender de alguma forma nessa região do Japão onde se iniciou o karatê. Então, foi criado o karatê arte das mãos vazias. E daí foi se solidificando, foi sendo criado regras para que a integridade física do oponente fosse preservada. E daí foi se solidificando e hoje ele participou de uma Olimpíadas, ele tem faculdades no Japão e a gente viu aí alguns golpes, alguns ataques, algumas defesas, ataques com as mãos, com os pés, algumas defesas, as roupas e os elementos que tem que ser utilizado, né, o que é necessário. Aqui a gente trouxe a graduação das faixas. Então, essa é a aula de apresentação para vocês do karatê, tá? Eu vou deixar para vocês o PDF para vocês lerem todo para não ficar cansativo, né? Eu fui falando, mas vocês vão ter aí para dar uma lida agora, para dar uma estudada, e vocês então vão ter os videozinhos para assistir, o que eu pus lá no início, que eu não compartilhei porque não está saindo áudio aqui no Centro de Mídias, e esse final aqui, né, que também é um vídeo para vocês assistirem para complementar a aula. Então, agora vocês podem assistir. Eu vou deixar o link também no Centro de Mídias para vocês poderem acessar o link direto lá pelo Centro de Mídias. Então, primeiro assiste a aula no Centro de Mídias, depois lê o PDF para complementar o que eu falei, que tem alguns pedaços hoje que eu não li, né? Mas é legal vocês lerem para saber do que se trata, né? Eu passei meio por cima. E agora os vídeos para complementar a aula, vocês podem assistir aí, tá bom? Vou interromper o compartilhamento aqui. Vamos interromper.
E os vídeos eu não consigo colocar aqui para vocês, porque o áudio do vídeo, infelizmente, ainda não sai no centro de mídias, não sei porquê, então eu não estou colocando, tá?